A pergunta que ninguém para de fazer pra mim toda vez é: remédio psiquiátrico vicia? Olha, tem um monte de mito com relação ao remédio psiquiátrico. Muitas vezes as pessoas dizem assim: ah não, eu não vou lá no psiquiatra porque ele vai querer me dar remédio. É mais ou menos como você pensar assim: não, eu não vou lá no oftalmologista porque vai que ele me dá um óculos. Ninguém vai te dar um óculos à toa, você vai usar o óculos se você precisar. Com remédio psiquiátrico é exatamente a mesma coisa. Ah, eu não vou no médico porque ele pode me dar um remédio, como se fosse assim, ele pode me fazer algum mal. O remédio psiquiátrico, como qualquer coisa na vida, é uma questão de custo-benefício. Se a pessoa tem uma doença que o tratamento é um remédio, ela vai tomar um remédio. É uma cirurgia. É um óculos, é um óculos. Essas tecnologias que a humanidade desenvolveu vêm para ajudar. Uma das grandes causas desse preconceito, desse medo, mas o remédio psiquiátrico vicia, porque eu conheço alguém que toma 30 anos o remédio psiquiátrico e não consegue se livrar. Você conhece algum diabético que se livrou da insulina? Insulina vicia, porque eu conheço um diabético que a vida inteira toma insulina e não consegue se libertar da insulina. Porque ele precisa da insulina, né? Ele não é viciado em insulina, ele precisa, ele tem uma doença que a insulina é o tratamento. Com remédio psiquiátrico, às vezes é assim. Às vezes é por isso que você conhece alguém que toma há tantos anos um remédio, porque sem o remédio ele volta a ter determinado problema. Mas não é todo remédio psiquiátrico, aliás é a minoria, que a pessoa vai precisar tomar a vida toda. Por isso é importante ir logo no médico e fazer o diagnóstico certo e, se for o caso, tratar de uma vez. Tá bom, Daniel, eu entendi, mas vicia ou não vicia? Existem remédios psiquiátricos que têm o potencial de abuso, que a gente chama. De todo mundo que usar o remédio, uma parcela dessas pessoas vão ter dificuldade para parar depois porque o organismo se acostuma e cria realmente uma dependência. É a minoria dos remédios. Quando existe esse risco, isso fica claro já na hora que você olha para a caixa do remédio. Uma tarja preta. É daí que vem a famosa expressão, tá tomando um tarja preta. Tarja preta é uma tarja que fica, né, na caixinha, que significa que aquele remédio tem o risco de causar dependência numa parcela das pessoas que usarem. É todo mundo que usar o tarja preta que vai ficar viciado? Não, não é. É uma minoria também. Ou seja, de todos os remédios psiquiátricos, uma pequena parte é tarja preta. A maioria não é. Antidepressivo não é, antipsicótico não é, estabilizador de humor não é, nada disso é tarja preta, nada disso tem o potencial de viciar. Essa outra parcela pequena, que são os tarja preta, e de todo mundo que usa o tarja preta, algumas pessoas podem criar dependência. Então, remédio psiquiátrico vicia? De forma geral, não. É isso. Mas alguns podem viciar. Alguns podem viciar. Por isso que tem que ser usado com prescrição e com recomendação médica. Mesmo tarja preta, se você usa por pouco tempo, com a indicação certa, nas menores doses possíveis, você não vai criar dependência. A questão dos remédios é a fonte de boa parte dos preconceitos com a psiquiatria. Uma outra pergunta que sempre aparece: mas engorda? Um amigo meu tomou antidepressivo e engordou. Bom, primeira coisa, depressão muitas vezes engorda, por si só. Mas depressão a pessoa não perde a fome? Algumas pessoas perdem, mas o mais comum é as pessoas perderem a energia. Então elas ficam mais sedentárias, elas não saem mais de casa, elas se mexem menos e têm até menos força de vontade para comer bem. A gente sabe, né? Quando tem um bolo e a cenoura, é mais difícil você comer cenoura. Você precisa de muita força de vontade para resistir ao bolo e comer a cenoura, né? Então o padrão de alimentação da pessoa com depressão muda e às vezes é por causa disso que a pessoa está engordando. O antidepressivo, na verdade, é mais um ingrediente aí e que muitas vezes não tem nada a ver com o ganho de peso. Mas alguns podem engordar, alguns podem abrir o apetite, sim. E isso você tem que perguntar para o seu médico. Puxa, doutor, mas esse remédio aí vai abrir meu apetite? Porque tem até antidepressivo que faz o contrário. Tem antidepressivo que diminui o apetite também. Então, tudo precisa de uma recomendação adequada. Agora, o principal é a gente entender que o remédio psiquiátrico, ele não vai ser dado à toa, ele não vai ser dado para quem não precisa e ele não existe para transformar você em uma pessoa que você não é. Puxa, Daniel, mas eu não sou assim, né? Eu só sou assim, só estou desse jeito por causa do remédio. Pois é, eu também não enxergo bem assim do jeito que eu estou enxergando. Só enxergo bem assim por causa do óculos. Se você pegar uma pessoa que tem pressão alta, você não vai ouvir ela falar assim: nossa, mas medir a pressão aqui, ela tá tão boa. Mas essa não é minha pressão verdadeira. Essa é a minha pressão mascarada pelo remédio antihipertensivo. O remédio psiquiátrico ele vai fazer exatamente isso. Ele vai ajustar as suas funções, né? As funções da pessoa. Porque às vezes o sujeito fica com medo, mas o antidepressivo não vai mudar quem eu sou. Não, quem muda quem você é a depressão.
Quem muda quem a pessoa é a ansiedade. O antidepressivo é só para deixar a pessoa de volta no controle. Uma outra crítica que se faz assim, porque a psiquiatria quer enquadrar todo mundo, deixar quadradinha, do jeito que você acredita. Não, não quero deixar do jeito que eu acredito, não quero deixar ninguém de jeito nenhum. Eu quero que a pessoa tenha liberdade de ser quem ela é, do jeito que ela quiser. E sabe quem rouba a liberdade? Não é o psiquiatra, não é o remédio. Quem rouba a liberdade é a doença. A pessoa não tem a liberdade de ficar tranquila, a pessoa não tem a liberdade de ter energia e fazer o que ela quer. A doença que muda a pessoa, é a doença que rouba a qualidade de vida e que rouba a liberdade do sujeito. O remédio serve para restaurar, para a pessoa voltar ao normal. Para mim, a melhor analogia é a do óculos. O óculos não serve para te dar uma visão além do alcance, uma visão do raio-x. O óculos serve simplesmente para a sua visão ficar normal. Resumindo, né? Pode viciar? Até pode, mas a maioria não vai viciar. Pode engordar? Pode engordar e pode emagrecer. Pode dar sono e pode tirar sono. Um monte de efeito colateral pode acontecer ou não acontecer. Precisa ser adequadamente prescrito por um médico, agora não precisa ter medo. Ninguém tem medo de óculos, ninguém tem medo de aparelho dentário, então não precisa ter medo também do remédio psiquiátrico. Ele existe para ajudar. Se ele está atrapalhando, a gente muda, a gente vê um outro caminho. Eu costumo ouvir no consultório duas frases. Daniel, eu vim aqui, mas eu não queria tomar remédio. Aí no retorno a pessoa diz, Daniel, eu voltei aqui, mas eu não queria parar o remédio. Porque a pessoa vê que ela fica melhor. Não é porque ela está viciada, não é porque ela está bobada, é simplesmente porque ela retomou o controle da vida dela. Essa mensagem é muito importante, esse mito com relação aos remédios é uma fonte de preconceito com relação à psiquiatria, então é muito importante a gente levar essa mensagem adiante. Se você conhece alguém que toma remédio psiquiátrico, ou se você toma e não virou um zumbi, né? A pessoa está aí produtiva, trabalhando, está vivendo, deixa aqui seu comentário para os outros verem que realmente a pessoa pode tomar um remédio psiquiátrico e ter uma vida ainda melhor quando o remédio é necessário, tá certo? Se inscreve aqui no canal, divulga essa mensagem, deixa aqui sua dúvida que a gente ainda tem bastante coisa para conversar.